A entrevista hoje é sobre medicina e sobre varizes e trombose, o assunto te interessa? Fique ligado, mas da associação desses problemas com o tabagismo também, até onde o tabagismo pode ser o grande gerador, ou então, se não, já existe um problema vascular familiar, enfim, né? Genético, e é isso, então. Não, mas pode ser que os costumes, os hábitos também podem, ou podem mesmo, acrescentar o problema de varizes e trombose numa pessoa. Para tratar sobre isso, a gente traz aqui o doutor Javier Marcelo Gomes Campos, que é médico da especialidade. Bom dia, doutor Javier, seja bem-vindo. Bom dia, Daércio. Bom dia, Tadeu. Bom dia, doutor. Obrigado pelo convite, a equipe técnica e a equipe de jornalismo. Começar, acho que pela parte genética, né? Existe, por exemplo, uma razão genética para que uma pessoa tenha varizes e trombose e outras pessoas não? Sim, existe aquilo que a gente conhece como fatores de risco. Dentro dos fatores de risco, a genética ela tem um peso muito importante. Havendo outros fatores também como sobrepeso, obesidade, sedentarismo, o próprio tabagismo, né? E dislipidemias e diabetes, que são doenças ou comorbidades que influenciam muito na doença varicosa dos membros inferiores, né? Varizes dos membros inferiores. E ela se manifesta precocemente ou é mais na terceira idade? Em que momento? Então, as varizes elas têm uma prevalência de 40% na população geral, no mundo inteiro, com uma incidência até 3 vezes maior nas mulheres que nos homens. E as varizes elas se definem simplesmente como varizes, vasos dilatados e tortuosos que se comprometeram e perderam a função fisiológica habitual, que seria o retorno venoso do sangue, de retorno venoso sistêmico. Para entender melhor isto, porque é uma questão técnica assim, um pouquinho complicadinha, mas nada que não se entenda, deveríamos citar que as veias dos membros inferiores, que são responsáveis pelo retorno venoso para o sangue retornar ao átrio direito, ou seja, a parte direita do coração, tá? Essas veias nos membros inferiores, elas têm 3 tipos de níveis: superficiais, profundas e perfurantes. São 3 tipos de veias que nós possuímos nas pernas, tá? Dentre elas, por exemplo, no sistema superficial nós temos as 2 safenas mais conhecidas, safena magna, safena parva. Enfim, todas estas 3 veias, esses 3 níveis de veias, eles são valvulados. Valvulado significa que tem pequenas válvulas dentro da veia, dentro da luz da veia. E essas válvulas, elas são como 2 conchinhas, como 2 folhetos, como 2 folhas, que abrem e fecham, permitindo, dirigindo ou criando o sentido do fluxo do sangue para cima, para frente, criando o que a gente chama de afluxo, impedindo o refluxo. O afluxo é fisiológico, normal. O refluxo é patológico, anormal. Infelizmente, nós, seres humanos, estamos sujeitos a processos degenerativos. Degenerativo é uma palavra simpática para definir envelhecimento. O envelhecimento, então, atinge essas pequenas válvulas e as válvulas, então, elas param de funcionar como deveriam funcionar e elas permitem o refluxo. Quando o refluxo se instala nos membros inferiores, aparece uma doença venosa crônica que a gente chama de hipertensão venosa, refluxo venoso, incompetência valvular venosa ou varizes. Essa incompetência venosa gera, então, aumento de pressão ou de volume ou de congestão venosa dentro dos membros inferiores, que vai repercutir na microcirculação capilar, criando fenômenos inflamatórios, sofrimento tecidual, aparição de manchas na pele, que a gente chama de dermatite ocre, dermatite pigmentar, dermatolipoesclerose, atrofia branca e, finalmente, a abertura da tão temida úlcera varicosa ou ferida crônica venosa, que é um grave problema de difícil manejo, um grave problema de saúde pública, em virtude de que são úlceras que demoram meses para fechar, ou ela tem uma característica recidivante de abrir e fechar, ou finalmente nunca fechar até você não corrigir o problema principal, que é o refluxo venoso.
Em outra vertente, em outro braço das complicações, nós temos que o mesmo refluxo venoso, a mesma hipertensão venosa, cria aumento de viscosidade no sangue nos membros inferiores e aumento de níveis de fibrinogênio, que é um procoagulante, é um fator coagulante, inclusive se chama fator 1 da coagulação, e esse fibrinogênio ele cria o clima perfeito para quê? Para trombose venosa profunda. Trombose. Doutor, aí, vamos aqui dentro do que é do conhecimento do leigo, eu sou um deles, né? Certo. Eu vejo varizes como uma coisa, uma veia maior, né? Certo. Que chega a ficar perceptível, então, né? E existem vasinhos, vários deles. Eles são a mesma coisa, ou varizes é essa veia mais poderosa aí, e os outros têm outro nome? Ou é tudo igual? É tudo varizes? Todas são varizes. Todas? Todas, mas dependendo do calibre, como você falou, mais ou menos de 6 milímetros, de 8 milímetros para cima, então vai se classificando como telangiectasias, vasos reticulares, microvarizes, ou então troncos varicosos mesmo, tributárias varicosas, aonde existe então uma classificação que a gente chama de CEAP, que é uma classificação internacional que vai do 1 até o 6, aonde se vai fazendo a classificação desde telangiectasias, que são aquelas aranhas vasculares, que muitas mulheres se preocupam somente pela parte estética, tá? Depois tem o edema, que seria o inchaço. Depois do inchaço vem já as varizes ou microvarizes, depois as varizes propriamente, as manchas, que classifica-se em 3 tipos de mancha, como a gente comentou agora pouco atrás: dermatite ocre, dermatite pigmentar, dermatolipoesclerose, atrofias, a pele do paciente vai ficando endurecida porque a lesão tecidual compromete a circulação e a pele fica atrofiada, até que abre a úlcera que a gente comentou. Doutor, desculpa. Só para pegar a última rabeira no assunto, que aí depois você já pode encaminhar o assunto. Aí a pessoa vai e, por uma questão estética, tira esses vasinhos lá e tal. Certo. Estará resolvido o problema ou você só... Não, infelizmente não. Isso é uma questão que a gente trabalha muito na cabeça dos pacientes, porque a gente observa muito paciente assim um pouco decepcionado depois de ter feito um tratamento de escleroterapia ou até de cirurgia de varizes, onde a gente corrige os problemas do momento. Porém, como a gente falou, estamos lidando com uma doença degenerativa progressiva. Então, o reloginho biológico continua caminhando, continua andando, e depois de alguns anos... Vai voltar. Voltarão outras varizes em outros territórios que deverão ser novamente corrigidos. A cirurgia, então, é emergencial. É naquele ponto, naquele momento. Sim, a cirurgia ela se classifica, como a gente falou, através daquela classificação CEAP, e se faz uma estratificação de cada caso individualizado através de ultrassom Doppler. No ultrassom Doppler, o colega ultrassonografista ele fornece informações muito valiosas, como o calibre das veias, incompetência ou competência das válvulas, localização desses problemas, se for na junção safeno-femoral, safeno-poplitea. São questões técnicas que vão nortear o cirurgião vascular para adotar e escolher a técnica cirúrgica, a estratégia cirúrgica, ou então partir para o tratamento clínico se for um CEAP, uma classificação baixa, de 1, 2 ou 3, né? Agora, se acontecer em jovens, é uma exceção? Não. Acontece hoje mais frequentemente, talvez pelos hábitos desmedidos de tabagismo e alcoolismo e o sedentarismo em jovens. É uma doença, como a gente falou, mais prevalente em pessoas de 30, 40 anos ou mais, porém a gente observa muito paciente jovem no consultório com já problema de insuficiência venosa crônica. Significa que ele já está degenerando, então? Já está degenerando e provavelmente esse paciente jovem ele tem um fator hereditário de peso. Acrescentando. Né? Acrescentando, sim. E a falta de exercício só complica ainda mais a situação. Complica. Interessante. Muito comum o uso de remédios que fazem a função de, para ser mais facilmente entendido, afinar o sangue. Né? Certo. Por razões outras, cardiológicas e tal. Eles contribuem com isso também? Sangue mais fino pode acrescentar algo nessas varizes? Não.
Não muda nada. Inclusive, nós usamos antiagregação plaquetária ou anticoagulação plaquetária nos casos mais graves, onde já existe iminência de trombose, tá? Para evitar que alguns locais dentro do endotélio da veia, que se tornam altamente trombogênicos, gerem, por exemplo, a ruptura de uma plaqueta e se forme um trombo que eventualmente pode até viajar e provocar uma embolia pulmonar. O senhor disse que a questão genética é muito preponderante aí nesse caso, mas e o diabetes? Diabetes também são doenças ou comorbidades, tá? Que a gente costuma falar que elas são concomitantes, que pioram a evolução da doença varicosa, tá? E a diabetes, ela tem uma característica de aumentar o espessamento da membrana basal do vaso, impedindo a difusão dos nutrientes em um e outro sentido. Então, especialmente na doença arterial, o diabético ele fica mais prejudicado porque vem aí as famosas obstruções arteriais e a trombose arterial, que já é outro rumo dentro da cirurgia vascular. O senhor disse que não tem cura. Sim, porque é uma doença degenerativa que não tem, infelizmente, o perfil de uma apendicectomia, onde você retira o apêndice e o paciente nunca mais irá ter um apendicite. Varizes, você corrige aqueles troncos varicosos que estão em risco de trombose ou de flebite, porém, em outro local, em outra tributária, em outro tronco safênico, que pode ser, por exemplo, a safena parva desta vez, poderão aparecer outras varizes. Qual é a última palavra da medicina, da ciência em descobertas, tratando sobre isso hoje? Aquilo que, vamos dizer, na especialidade de vocês vai ser a grande, se já não é, a grande alternativa para, então, ainda que paliativamente, tratar isso. Olha, existem 3 formas de tratamento hoje, porém nenhuma delas é melhor que outra. Não mostrou assim um resultado muito superior que outro. Hoje em dia se faz a cirurgia de varizes tradicional, onde você procede a fazer a flebectomia, retirada das varizes ou a retirada através de fleboextração. Esse paciente ele tem uma internação hospitalar curta, de 4 a 6 horas. A gente promove uma deambulação precoce, colocamos esse paciente para caminhar o mais rápido possível, e um paciente que fica afastado do vínculo laborativo, né, da vida laborativa, entre 7 a 10 dias. A outra forma de tratamento se chama termoablação. A termoablação é feita através do endolaser ou da radiofrequência. São catéteres que a gente introduz através da veia, escolhendo o tronco varicoso a ser tratado, e o laser faz então um disparo de calor que vai provocar o fechamento do tronco varicoso, e nesses casos, tanto do laser quanto da radiofrequência, não se retira a veia como na cirurgia tradicional. Nesse tratamento do endolaser e da radiofrequência, a veia fica no local, simplesmente a gente exclui a veia, porque ela fecha, né? E talvez nesses últimos tratamentos de laser e endolaser e radiofrequência, a recuperação do paciente seja um pouco mais rápida, de 5, 4, 7 dias, voltando à vida laborativa. E temos um terceiro método de tratamento, perdão, que é a ablação química. A ablação química, através de substâncias que a gente conhece como esclerosantes surfactantes. Utilizamos a aplicação, por exemplo, das espumas, onde se escolhe o tronco varicoso ou tronco safênico e se faz, então, a aplicação da espuma, que também faz uma ablação, um fechamento da veia, sendo que a veia permanece excluída no lugar. O paciente sai deambulando depois de 1 hora, 2 horas, e provavelmente esse paciente com ablação química, no dia seguinte, ele já estará trabalhando. É o que há. Sim, é o melhor, porém não existe assim hoje em dia para dizer assim, não, isto é melhor que isto. É caso a caso, estratificado, individualizado. É isso. Vou passar para os nossos ouvintes. A Júlia pergunta se a utilização de meias específicas serve como prevenção. Sim, perfeito. Pergunta muito interessante, muito importante. Embora a gente
observa uma resistência incrível quando a gente recomenda a meia elástica, que a gente chama de elastocompressão. Homens e mulheres. Ah, mulheres também? Mulheres também. A elastocompressão graduada é a meia elástica. Ela vem em 3 tipos de compressão, 15, 20 milímetros de mercúrio, 20, 30 e 30, 40. Dependendo do problema, da gravidade do problema, a gente escolhe então a compressão e a altura da meia 3/4 até o joelho, 7/8 até a raiz da coxa e até meia calça em casos mais graves ou de pacientes gestantes. A elastocompressão ela é super recomendada, muito utilizada em outros países. Na Europa, talvez pelo clima, tem uma aderência melhor que no Brasil, porque aqui o clima tropical, até no inverno a gente passa calor. Sim. Então o paciente reclama da falta de adesão por intolerância à meia, que a gente recomenda muito, que ela é muito importante. Em relação a... Podemos passar para a trombose? Podemos? Já aproveitando Falam aqui... tanto em trombose, né, Tadeu? A gente fica naquela, varizes e trombose, que é a mesma coisa, né? Essa é exatamente a pergunta. Se tem alguma diferença ou são É a mesma coisa, né? Não é a mesma coisa, mas elas estão tão interligadas porque a trombose ela tem uma especial atenção dentro das doenças vasculares em virtude da sua morbimortalidade. Por que morbimortalidade? Porque a trombose venosa profunda dos membros inferiores, ela tem a capacidade de provocar aquela temida embolia pulmonar, que seria a trombose pulmonar, tá? Ou infarto pulmonar. Bom, hoje em dia se sabe, por exemplo, que 95% das embolias pulmonares são oriundas de trombos provenientes de membro inferior. As pernas, por das exemplo? pernas. Puxa vida. 90%? 95%. 5% de trombos intracavitários cardíacos, mas 95% são trombos que vêm e vêm subindo das pernas. E leva à morte. Grande incidência de óbito, porque a trombose pulmonar ela é, em muitos casos, fatal. Outra informação importante em relação à trombose dos membros inferiores, que estudos feitos em cadáveres, tá, autópsias, mostraram 65% desses estudos trombose venosa dos membros inferiores não diagnosticada antes desses pacientes falecerem. Ou seja, eram tromboses nem descobertas. Quer dizer, não incomodou a pessoa. Não incomodou. E nesse mesmo sentido, existe também, pela localização das tromboses de membro inferior, tromboses que a gente conhece como proximal, ou seja, de veias femorais, ilíacas e popliteias, que são tromboses altamente provocadoras de embolia pulmonar e que são assintomáticas. O paciente não sente nada. Tá? Olha que perigo, hein? Agora, as outras tromboses distais, que são de veias soleares, gastrocnêmicas, tibiais anteriores e posteriores, abaixo na perna propriamente, elas são invariavelmente sintomáticas, que são talvez as melhores. Por quê? Porque o vascular faz um diagnóstico, se inicia o tratamento com anticoagulante e você protege o paciente da embolia pulmonar. A Cláudia Rosa pergunta, doutor Javier, sobre trombose no braço. Por que aparece? Braço. A trombose dos membros superiores ou inferiores tem a mesma etiopatogenia, tá? Ou seja, a mesma causa fisiológica, patológica. E ela se assenta em 3 fatores ou 3 pilares: hipercoagulabilidade do sangue, lesão endotelial ou estase venosa, que a gente falou quando a gente conversou de varizes. Tá? O primeiro pilar, que seria a hipercoagulabilidade sanguínea, se refere às doenças trombofílicas, ou seja, aqueles pacientes que têm trombofilia, são aquelas tromboses familiares, deficiência de alguns fatores de coagulação, por exemplo, deficiência de proteína S, proteína C, antitrombina 3, fator 5 de Leiden, lúpus, enfim, várias doenças. O segundo pilar se refere à lesão endotelial, são pequenas feridinhas ou lesões dentro do endotélio da túnica íntima da veia, ou talvez até sequelas de síndrome pós-trombose, tromboses antigas, ou cicatrizes antigas, que a gente conhece como síndrome pós-trombose, não? Sequelas pós-trombose. E a última, que é a estase venosa, que a gente falou, que são as varizes, que criam um clima de estase, de congestão, de acúmulo de sangue, de aumento de fibrinogênio,
aonde o trombo ele pode se formar a qualquer momento. Então, uma pergunta muito interessante aqui do Bruno, se é verídica a informação de que aumentaram em muito o número de pessoas com trombose, ou se isso passou a ter uma divulgação maior. Tem um relato de aumento? Não, questão de diagnóstico também, enfim? Sim, provavelmente, antigamente, eu costumo falar assim, o paciente morria de problema de coração. Tá? Todos morreu de coração. Mas provavelmente a embolia pulmonar, então a trombose de veias profundas, ela estava muito relacionada com isso e eram diagnósticos não realizados antes do falecimento. Doutor, se as circunstâncias são essas, se não há cura, se a origem predominantemente é genética e se tudo isso vem por razões muitas vezes involuntárias, quer dizer, não era, o sujeito não contribuiu com aquilo, mas todo um outro estado levou a questão de varizes e tudo mais. Fica difícil dizer que há como prevenir. Não há nada que se possa fazer para prevenir, no caso? Sim, a gente deve trabalhar muito em cima daqueles fatores de risco. A gente deve lembrar que as comorbidades, e como a gente comentou, para varizes, por exemplo, a gente sabe que existe a familiaridade, o sobrepeso, o sedentarismo, obesidade, as famosas doenças metabólicas que a gente fala. E para trombose venosa profunda e ou embolia pulmonar que está associada, a gente costuma falar que existem causas predisponentes ou precipitantes, dentre as quais a gente deve citar que podem aparecer mais frequentemente em pacientes idosos, pela diminuição da mobilidade do idoso, tá? Pacientes portadores de neoplasia, pacientes com internação prolongada, cirurgias de médio e grande porte, viagens longas. Ninguém perguntou a respeito disso. Viagens longas. Existe uma síndrome que se chama jet lag em pacientes que fazem viagens aéreas ou de ônibus, de carro, de longa duração. Caminhoneiro, por exemplo. Vamos pegar aqui um profissional que fica o dia inteiro. Um paciente que sai daqui de carro vai para a praia, por exemplo, são 3, 4 horas de viagem. Não para? Não para, o paciente fica imobilizado e nesse momento a bomba muscular da panturrilha, as válvulas venosas, o diafragma que trabalha como bomba aspirativa, que são aqueles mecanismos que ajudam no retorno venoso, sobretudo lembrando que a gente vive o tempo inteiro brigando com a força gravitacional. A força da gravidade atinge também a circulação. E quando a gente fica em pé, então esses mecanismos que eu comentei, eles trabalham o tempo inteiro. A esponja plantar de Lejar, que é uma esponja venosa que a gente tem na planta do pé, a bomba muscular da panturrilha, aqui na barriga da perna, que os pacientes falam, as válvulas venosas e o músculo diafragma na respiração fica trabalhando para ajudar no retorno venoso. O paciente que fica muito tempo sentado, numa viagem longa, então bloqueia um dos mecanismos que seria a bomba muscular da panturrilha, que a gente trabalha quando a gente caminha, deambula. Por isso que a gente recomenda caminhada, fora do sedentarismo. Paciente cirúrgico, a gente coloca o paciente para caminhar no dia seguinte. Já. Numa viagem a cada até o Japão, aí. Vai ser uma tragédia, né? Numa viagem, então, seria o caso. O sujeito parar a cada, 2 horas, 1 hora? Em viagens longas, a gente tem 3 medidas que a gente recomenda. Primeiro, a gente usa flebotônicos ou venotônicos, que são medicamentos que melhoram a tonicidade da parede da veia, ajudando nesses casos. O uso da meia de elastocompressão graduada durante a viagem. Tá? E, se possível, coisa que eu já fiz pessoalmente, ir no banheiro do avião 2 ou 3 vezes durante a viagem, com ou sem motivo. Fazer uma caminhadinha. Isso, com ou sem motivo, ir lá e ficar na fila, lá esperando. Só para ficar em pé. Eu já faço isso porque é da coluna, né? Para não ter problema. Então, vou lá perto da galha que eles falam lá e dá uma esticada lá, porque senão você não aguenta, né? Só para fechar aqui dos ouvintes, Daércio, homocisteína baixa ou alta pode causar trombose? Sim, a homocisteína ela está ligada, estudos mostram que ela está ligada dentro daqueles fatores trombofílicos que deve ser observada e, às vezes, estratificada, ver laboratorialmente como está o nível dela para
para corrigir. Normalmente isso daí é mais o âmbito da hematologista. Bom, se a pessoa ficar imobilizada quando está viajando, mas também a gente fica muitas vezes no trabalho, tem muitas profissões que o sujeito fica naquele operador de máquina, mesmo quem trabalha em escritório, então, tende a ficar lá horas e horas seguidas sentado, por exemplo. Também é o caso de a cada hora, por exemplo, se levantar. Sim, sempre. Inclusive tem pacientes que usam aquele pesório, que é um aparelhinho que fica movimentando aqui O pé? o pé, pisando no acelerador, como eles falam, né? E também dentro dessas imobilizações estão pacientes que sofrem, por exemplo, traumas, fraturas, cirurgias ortopédicas, onde eles devem ficar longo tempo imobilizados com aquela Bigfoot, aquelas botas de gesso e tal, sendo o caso, por exemplo, desses pacientes necessitar um tratamento com anticoagulação preventiva, profilaxia, né? Foi uma ótima entrevista, hein? Aprendi um monte de coisa, acho que vocês também, espero que tenha sido útil aí para todo mundo, né? E saber nunca é demais, mas é sempre bom, né? Então a gente vai aprendendo a cada entrevista, e isso é possível porque temos os entrevistados que gentilmente nos atendem aqui, né, Tadeu? E nesse caso, doutor Javier, muito obrigado pela gentileza, viu? Agradeço a todos vocês pela oportunidade. Muito obrigado. Bom dia. Conversamos, bom dia. Conversamos com o especialista. A especialidade, então, é vascular. O senhor é cirurgião vascular? Cirurgia vascular e angiologia. Ok. Do doutor Javier Marcelo Gomes Campos, que participou, assim, do nosso programa hoje.